Muito bom dia, amigos ouvintes da Rádio Onda Nova FM. Estamos iniciando mais um programa Enigmas do Espaço. Muito bem, amigos, hoje vamos falar algo muito pertinente à natureza e ao ser humano. O que acontece e que estamos acompanhando agora é a reação da natureza em relação à ação humana. Vemos essa seca, onde muitos prejuízos surgem aí, e agora enfrentamos essas dificuldades, e para ultrapassá-las a necessidade de muito equilíbrio. Muito bem, vamos então à causa deste problema, que se chama aquecimento global. Aquecimento global é o processo de aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera da Terra, causado por massivas emissões de gases que intensificam o efeito estufa, originados de uma série de atividades humanas, especialmente a queima de combustíveis fósseis, mudanças no uso da terra, como o desmatamento, bem como de várias outras fontes secundárias. Essas causas são um produto direto da explosão populacional, do crescimento econômico, do uso de tecnologias e fontes de energia poluidora, e de um estilo de vida insustentável, em que a natureza é vista como matéria-prima para a exploração. Os principais gases do efeito estufa emitidos pelo homem são dióxido de carbono, gás carbônico e metano. Esses outros gases atuam obstruindo a dissipação do calor terrestre para o espaço. O aumento da temperatura vem ocorrendo desde meados do século XX e deverá continuar enquanto as emissões continuarem elevadas. O aumento nas temperaturas globais e a nova composição da atmosfera desencadeiam alterações importantes em virtualmente todos os sistemas e ciclos naturais da Terra. Afetam os mares, provocando a elevação do seu nível e mudanças nas correntes marinhas e na composição química da água, verificando-se acidificação, dessalinização, desoxigenação, interfere no ritmo das estações e nos ciclos da água, do carbono, do nitrogênio e outros compostos. Causam o degelo das calotas polares no solo congelado das regiões frias, permafrost, e dos glaciares da montanha, modificando os ecossistemas e reduzindo a disponibilidade de água potável. Tornam irregulares o regime de chuvas e o padrão dos ventos, produzem uma tendência de desertificações nas regiões florestadas tropicais, enchentes e secas mais graves e frequentes, e tendem a aumentar a frequência e intensidade de tempestades e outros eventos climáticos extremos, como as ondas de calor e de frio. As mudanças produzidas pelo aquecimento global dos sistemas biológicos, químicos, físicos do planeta são vastas. Algumas são de longa duração e outras são irreversíveis e provocam grande destruição geográfica da biodiversidade, o declínio populacional de grande número de espécies, modificam e desestruturam ecossistemas em larga escala e geram, por consequências, problemas sérios para a produção de alimentos, o suprimento de água e a produção de bens diversos para a humanidade. Benefícios que dependem da estabilidade do clima e da integridade da biodiversidade. Esses efeitos são intimamente interrelacionados e influem uns sobre os outros, amplificando seus impactos negativos e produzindo novos fatores para a intensificação do aquecimento global. O aquecimento e as suas consequências serão diferentes em região para região, e o Ártico é a região que está aquecendo mais rápido.
A natureza e o alcance dessas variações regionais ainda são difíceis de prever de maneira exata, mas sabe-se que nenhuma região do mundo será poupada de mudanças. Muitas serão penalizadas pesadamente, especialmente as mais pobres e com menos recursos para adaptação. Mesmo que as emissões de gases estufa cessem imediatamente, a temperatura continuará a subir por mais algumas décadas, pois o efeito dos gases emitidos não se manifesta de imediato. Eles permanecem ativos por muito tempo. É evidente que uma redução drástica das emissões não acontecerá logo, por isso, as consequências serão tão mais graves quanto maiores as emissões dos gases estufa. É importante que se inicie a diminuição das emissões o mais rápido possível, a fim de minimizar os impactos sobre estas futuras gerações. A Organização das Nações Unidas publica o relatório periódico sintetizando os estudos feitos sobre o aquecimento global. Em todo o mundo, através do painel intergovernamental de mudanças climáticas, IPCC. Esses estudos têm motivos práticos, um alcance do tempo. Todavia, já se sabe que o aquecimento e suas consequências deverão continuar por séculos adiante. E algumas das consequências mais graves, com a elevação dos mares e o declínio da biodiversidade, serão irreversíveis dentro dos horizontes da atual civilização. Os governos do mundo, em geral, trabalham hoje para evitar uma elevação da temperatura média acima de 1,5 graus centígrados, considerada o máximo tolerável antes de se produzirem efeitos globais em escala catastrófica. Num cenário de elevação de 3,5 graus centígrados, a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais prevê a extinção provável de até 70% de todas as espécies hoje existentes. Se a elevação for superior a 4 graus centígrados, uma possibilidade que não está descartada e que cada dia parece se tornar mais plausível, pode-se prever, sem dúvidas, mudanças ambientais em todo o planeta em escala tal que comprometerão irremediavelmente a maior parte de toda a vida na Terra. Num cenário de altas emissões continuadas, superpopulação humana e explosão desenfreada da natureza, semelhante ao que hoje está em curso, prevê para um futuro não muito distante o inevitável esgotamento em larga escala dos recursos naturais e uma rápida escala dos índices de fome, epidemias, conflitos violentos, ponto de desestruturar todos os sistemas produtivos e sociais e tomar as nações ingovernáveis, levando ao colapso da civilização como hoje conhecemos. Se considerarmos o futuro para além do limite de 2100, admitindo a queima de todas as reservas conhecidas de combustíveis fósseis, projeta-se um aquecimento do continente de até 20 graus centígrados, eliminando a produção de grãos em quase todas as regiões agrícolas do mundo e criando um planeta praticamente inabitável. A imprensa ainda dá espaço para controvérsias mal informadas e tendenciosas ou distorcidas sobre a realidade e a gravidade do aquecimento e seus efeitos. E influentes grupos de pressão política e econômica financiam campanhas de negacionismo climático, opondo-se ao consenso científico virtualmente unânime dos climatologistas. Este consenso afirma que o aquecimento global está acontecendo inequivocamente e precisa ser contido com medidas vigorosas, sem nenhuma demora, pois os riscos da inação sob todos os ângulos são altos demais. De todas as ameaças ambientais contemporâneas, o aquecimento global é a maior e mais grave em vista dos seus efeitos múltiplos e duradouros,
e do seu impacto generalizado sobre todo o mundo. O Protocolo de Quioto e outras políticas e ações nacionais e internacionais visam a redução das emissões. Todavia, as negociações intergovernamentais não têm sido muito frutíferas. Os avanços nas ações da mitigação e da adaptação têm sido muito lentos e pobres, e a sociedade em geral resiste irracionalmente em acatar as conclusões da ciência e mudar o seu estilo de vida. O resultado é que as emissões de gases têm crescido sem cessar, não havendo sinais de que se reduzirão substancialmente no futuro próximo. Ao mesmo tempo, as evidências concretas do aquecimento global e das consequências têm se avolumado ano a ano. Os meios necessários para evitar a materialização das previsões mais pessimistas já existem, como exemplo, o uso da energia limpa, redução dos níveis de consumo de reflorestamento, reciclagem de materiais e tratamento de resíduos, e devem ser implementados imediata e agressivamente em ampla escala. Caso contrário, essas previsões se materializarão de maneira inevitável. O livro Universo em Desencanto, longe de ser uma obra específica, ela nos dá uma visão muito geral sobre essa questão, quando fala as agressões que o ser humano pratica contra a natureza, sendo certo que a maioria dessas agressões colaboram para o aquecimento global. Fala ainda esse livro de extremo valor cultural sobre as questões que interligam os minerais e os vegetais e os animais, neste último naturalmente incluindo o homem, destacando a interação entre eles, que o livro chama de reinados, notadamente as consequências da tecnologia, ao mesmo tempo necessária, mas muitas das vezes desenfreadas e muito responsável pelo aquecimento global. Os organismos internacionais se reúnem e estudam as melhores ações que o homem pode praticar para diminuir o máximo que puder das emissões de gases, mas até o presente data não chegaram à solução eficaz, visto que cada país puxa a brasa para a sua sardinha, quando na verdade deveriam não só sentar juntos, como sentam nas reuniões, simpósios, conferências realizadas pela ONU. Os povos devem, além de sentarem juntos, pensarem e decidirem juntos. Entretanto, essa possibilidade que se afigura como a única que poderá evitar essa destruição do ecossistema mundial somente será realmente efetivada assim que o planeta for transformado num estado mundial, um estado único, pois enquanto existir diferenças econômicas, religiosas, raciais e econômicas, principalmente os mais fortes, como sempre, vão querer impor as suas ideias, e naturalmente todas essas ideias são em favor do seu país, da sua área e da sua nação. O livro Universo em Desencanto abre a porta para que o mundo caminhe para o estado mundial. E já vem trabalhando nesse sentido, posto que, considerando que o homem é resultado do estímulo externo, que gera a reação anterior, foi estimulado e criou os organismos de união ainda por setores, como a União Árabe, o Mercado Comum Europeu, o Mercosul, já começando a se unir em setores que muito facilitará a união final, fará nascer o Estado Mundial. O Estado Mundial, todos os países serão tratados de forma igual e unitária, e prevalecerá no planeta Terra a união de que Deus haverá de abençoar, e aí então o planeta será salvo e com ele o próprio homem. Muito bem, amigos, estamos encerrando mais um programa em Enigmas do Espaço. Vos agradeço a atenção dispensada, aguardo-vos na próxima semana com as indagações sobre dúvidas sobre esse tema.
nos canais pertinentes, Marcelo de Figueiredo Ramos, @gmail.com, e no WhatsApp DDD 51996 14 10 41. Então, o sorteio do livro será feito, né? E anunciado o vencedor que venha buscar na rádio.